Olá, bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta com o nosso Soulcast, Trade Marketing levado a sério. Dessa vez a gente vai falar sobre um segmento muito especial que certamente já fez parte da sua vida na infância e certamente faz parte da vida alegrando diversas crianças que fazem parte do seu convívio. E para falar desse tema, a gente tem convidados super especiais. Fátima Merlin, CEO da Connect Shop, que vai trazer um olhar sobre gerenciamento de categoria e também comportamento do shopping. Bem-vinda, Fátima. Obrigada, adorei falar desse tema que é tão inspiracional, né? Obrigada pelo convite, estamos aí. E para completar ainda mais essa nossa conversa, a gente trouxe o CEO de um dos maiores varejistas de brinquedos no Brasil, CEO do Grupo Rap, que é responsável pelas marcas ReHap e PB Kids aqui no Brasil. Tiago, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Imagina, eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão legal. E olha, dessa vez vai ser diferente, né? Colocamos na mesma mesa o varejo e a indústria. E representando uma das marcas mais icônicas de brinquedos no mundo, Marco Gomes, obrigado por aceitar que accounte na Lego aqui no Brasil e que atende também, curiosamente, a conta do Grupo ReHap. Bem-vindo, Marco. Um prazer estar com vocês aqui, espero contribuir um pouco na discussão aqui, vamos lá. Bom, pessoal, como a gente conversou, sei que não é o foco de exatamente tanto do Thiago quanto do Marco, mas o papo aqui é sempre sobre trade marketing. Vamos aprofundar sobre isso e aí começar com uma pergunta, Thiago, bem ampla. Bora. Qual a importância do trade marketing para o negócio da ReHap? Como é que você enxerga isso? Primeiro, de novo, um prazer estar aqui com vocês. Eu espero aprender um pouco, como você falou, eu não sou especialista em trade marketing, mas para nós, o trade marketing ele tem um papel importante porque ele fala tudo sobre ser centrado no cliente, que é tudo que a gente está tentando ser cada vez mais, né? Então, como é que a gente entende o cliente, entende o shopping, entende as crianças e as famílias e cria um ambiente que seja melhor para eles, usando todas as alavancas disponíveis na mesa. Então, eu espero que seja muito divertida a nossa conversa aqui hoje. Tem uma coisa que vai acontecer nessa conversa ser divertida, afinal estamos falando de brinquedo, né? Sim. E aí, Marco, e para Lego? Como é que qual é a importância desse trade marketing para vocês? Como é que vocês enxergam isso? Como é que é a conexão entre os interesses da indústria e interesses do varejo? Como é que vocês fazem para equilibrar essa balança? Depois nós vamos fazer um bate-bola aqui, porque tem eventualmente interesses controversos, não? Certeza, certeza. Você sabe que acho que até conceitualmente, né, a área de trade, ele tá bem no meio do caminho entre a área de vendas dentro da indústria e o pessoal de marketing, né? Então, no final das contas, trade tem que trazer muito da estratégia de marketing, o que está por trás do produto, do lançamento, para o ponto de venda, mas também sem esquecer o mais importante aqui, o Thiago concorda comigo com certeza, que é a conversão, né? Então, no final das contas, não é só dar uma iluminação do seu lançamento no ponto de venda, mas também é converter isso finalmente para o cliente aqui na loja, né? E como que fala um pouco, assim, o que eu trabalho com trade, trabalho lá na agência, a gente tem sempre interesses e a gente estava discutindo um pouco aqui nos bastidores, o cliente está sempre no centro, né? Mas sempre tem um interesse, a indústria querendo juntar e consolidar todos os seus produtos e o varejo querendo contar uma história. Só para a gente exemplificar para quem está nos assistindo, então imagina que eu posso ter uma tomada de decisão, vou dar um presente, sexta-feira agora eu tenho um aniversário, eu posso concluir, sair da minha casa, vou dar um Lego, e aí entrar no ponto de venda e encontrar tudo Lego, ou eu posso concluir que eu tenho que dar um presente do Batman, porque afinal de contas a criança é do Batman, e aí a gente tem uma leitura onde o varejo quer colocar todas as licenças em conjunto, e a Lego fala, bom, se o indivíduo vier procurar a Lego, seria interessante que ele encontrasse tudo no mesmo espaço. Como é que vocês enxergam isso? E depois nós vamos pedir o olhar da Fátima sobre isso para ver se a gente consegue fechar esse conceito. Eu acho que o ponto em comum aqui entre varejo e indústria e todos os agentes aqui no entorno da jornada dos clientes é o comportamento do cliente, o comportamento do shopper, né? A gente tenta separar as coisas lá por tipos de jornada. E é natural que exista uma jornada para procurar Lego, por exemplo. Uhum. Assim como existe uma jornada para dar um presente para uma criança de 5 anos, que é um menino, até R$100. E existe uma jornada para, enfim, outra coisa. Como que você monta um ponto de venda que atenda todas essas jornadas é um grande desafio e aí precisa sim ser conversado com a indústria, porque a indústria muitas vezes precisa e quer ter aquele espaço onde você consegue mostrar a sua marca, mas a gente também entende que tem um pedaço que a gente precisa criar para o cliente que ele encontre em outras jornadas, né? Então nem sempre vai ser para procurar o Lego, mas que quando ele for na loja procurar o Lego, que ele ache. E quando ele for procurar um presente
de uma licença que ele também ache, né? Então, como é que a gente faz isso ao mesmo tempo? É um desafio. E aí, Marco, como é que é vista essa história da organização do ponto de venda? E a Lego também tem as suas lojas próprias e também já gera a sua experiência. Como é que vocês enxergam isso? Como é que, do ponto de vista de Lego, essa jornada, esse caminho se concretiza? E como é que faz isso acontecer na casa do cliente, que nesse caso, a ReHap ou outros varejistas que vocês atuam? Sim, eu acho que o trabalho nosso de indústria e varejo é um trabalho de parceria. No final das contas, né, o maior interesse aqui é ter uma experiência agradável, uma experiência sem frustrações, porque a gente lida com criança, a gente sabe que lidar com criança não é a mesma coisa de lidar com um adulto que é totalmente racional, é um relacionamento muito emocional com os pais e com a criança. Então, acho que o papel da indústria também é munir muito, por exemplo, a equipe de vendas da própria loja, argumentos de venda para ele direcionar para o melhor produto, para o melhor bolso, para o melhor perfil de consumidor, né, que o cliente está procurando lá no momento. Então, acho que a gente tem que sempre munir esse sentido. Então, que nem você deu um exemplo, pô, às vezes quer comprar um Batman ou comprar um Lego. Coincidentemente, a gente tem a licença de Batman dentro de Lego. Então, por que não você dar um brinquedo que não é só uma experiência única que você tira da embalagem, tem o seu manuseio e acaba a brincadeira. O Lego a gente consegue ter uma brincadeira 2 em 1, 3 em 1, mais de uma forma de você brincar com o mesmo produto. E é isso que eu acho que a gente tem que munir o vendedor argumentos para explicar por que um produto é mais, né, mais aceito ou mais adequado com um relacionamento do momento do consumo, né, do cliente. Muito bom. E aí, Fátima? Olha, achei super pertinente o papo dos dois aqui. Quando a gente coloca verdadeiramente o consumidor, o shopper, no centro das decisões, facilitam essa parceria, inclusive, porque a gente sai do olhar varejês, sai do olhar só da indústria e coloca esse elemento que, no fim das contas, é para ele que a gente quer engajar, converter e reter. E a gente trata, muitas vezes, a venda como o foco, mas a venda ela é consequência da boa experiência. Eu converto melhor, eu retenho melhor, eu faço o cliente comprar mais e melhor quando, de fato, eu olhei para a jornada dele. E não é uma jornada única, como bem colocada pelo Thiago. Então, o grande desafio hoje da atualidade está em, de fato, a gente estudar o cliente, entender quem ele é, todas essas jornadas distintas, porque são momentos de uso, momentos de compra distintos, e a partir dessas jornadas proporcionar para ele os diferentes momentos, né? Tem momento que ele vai querer sim um determinado produto olhando pela lógica da marca, tem momento que ele vai querer olhando para uma necessidade específica, tem momento que ele vai querer um licenciado, e como a gente pode combinar tudo isso juntos. E a gente vem vivenciando uma era que é sair de relações transacionais, indústria e varejo, para verdadeiramente uma relação colaborativa, onde a gente vai ter lá sempre permeado o ganha-ganha-ganha. Como que rola o ganha-ganha-ganha? A gente tem que sentar juntos e definir as estratégias conjuntas de como eu vou executar o PDV. E a execução, a tática em si, ela é uma consequência de uma boa estratégia, de um bom planejamento. E aí eu vejo grandes oportunidades ainda para essa evolução da indústria e varejo. E o Marcos falou um tema super importante, porque às vezes no board a estratégia está muito claro, as táticas a serem executadas também, mas isso não chega de maneira efetiva e consistente para a operação, para quem vai executar. Então passa por um desafio ali de conhecimento, de formação, de educação e de metas claras para que a gente possa implementar de maneira efetiva toda essa vertente. Mas sem dúvida nenhuma, o que ambos têm em comum é o shopper, e quando a gente olha para ele, a gente executa melhor todas as frentes. Legal, Fátima. Acho que você trouxe essa integração. Eu queria perguntar aqui primeiro para o Thiago, mas certamente vou querer a contribuição do Marco também. Como é que o varejo e a indústria estão sentados ou estão organizados até como estrutura para olhar para esse shopper e de fato conseguir colocar ele no centro? Não? Como é que é feito isso nos bastidores? Como é que são as reuniões? Tem time específico para isso? Como é que é? Na verdade, essa conversa ela acontece quase que diariamente, assim, não é uma conversa só da área comercial do varejo com a área comercial da indústria, mas ela envolve a área de marketing, a área de trade. A gente acabou de lançar internamente uma área de visual merchandising para cuidar de exposição em loja e comunicação visual. E esse negócio tem que ser construído a 4 mãos, né? No final, o ponto comum para todos é o que gera mais resultado. Em geral, o que gera mais resultado é aquilo que serve melhor o cliente, né? Uma vez encontrado esse lugar comum,
fica muito mais fácil alinhar a próximos passos, né? Eu acho que tem uma construção que acontece no meio do caminho, que às vezes ela é um pouco mais tumultuada quando você não tem clareza de qual que é o resultado que você tem agindo de um determinado jeito, do jeito agrupar só por fornecedor, agrupar só por licença, quer dizer, é uma construção e para mim a palavra de ordem é flexibilidade. A flexibilidade para fazer ajustes, para aprender e para ir mudando à medida que for necessário, né? Acho que esse é o ponto. E só um complementar, a gente hoje está vivenciando uma situação muito particular, né? Que é todas as gerações juntas e misturadas. E que mais ainda traz uma complexidade nessa questão do olhar para os momentos, as diferentes jornadas, as diferentes histórias, crenças, valores, porque cada vez mais a gente vai ter que estar com um ambiente orientado para aqueles diferentes momentos. E aí a importância de ter de fato clareza quem é de fato o meu shopper-alvo, para que eu possa direcionar melhor os meus esforços ali e não querer fazer tudo para todo mundo, porque é impossível, né? Então, conhecendo bem a fundo o cliente, e parece bobeiro que eu tô falando, mas na ótica do varejo, menos de 4 em 10 varejistas de fato conhecem seus shoppers e possuem uma estratégia clara de uso dessas informações para desenhar layout, para pensar em sortimento, desenvolvimento de produto e execução. E do lado da indústria não é diferente. A gente está falando num cenário até de inteligência artificial, mas menos de 20% das indústrias, de fato, estudam não só hábitos e atitudes, mas traz para a conversa comportamento de compra, árvore de decisão, como que o shopper define, quais são as missões de compra, momentos. Então, a gente tem uma jornada importante ainda de desenvolver melhor essa cultura de conhecer o cliente e de aplicar isso na tomada de decisão. Bom. E aí, Marco, conta aí, qual a estrutura, né? Eu conheço muito bem a Ana, lá da Lego, nossa cliente, inclusive, ela cuida dessa parte de trade marketing, mas qual que é a diretriz e o drive de Lego para compartilhar aqui com a nossa audiência sobre qual a experiência que a Lego quer proporcionar no ponto de venda, especialmente quando está dentro de um varejista, dentro de um cliente? Acho que até a doutora comentou aqui, né? A gente tem que ter uma recorrência, né? Esse consumidor, hoje a gente tem um desafio muito grande que é trazer o consumidor para a loja e reter o consumidor na loja, né? Eu acho que toda a indústria ele tem que ajudar o varejo nesse sentido. A gente não pode depender só do canal e-com, a gente tem que pensar no ecossistema como um todo. A Lego, a gente sempre tenta montar um calendário promocional exatamente para trazer esse tipo de experiência na loja. Então, a gente pensa muito em conversão, porque no final das contas, falando do nosso lado de venda aqui, a gente sempre vai falar um pouco de conversão, mas também não é uma conversão no curto prazo, é a construção do longo prazo. E quando a gente monta esse calendário promocional durante o ano, a gente sempre tenta pegar alguns pilares. Então, não só a conversão, a experiência e o conhecimento da marca. Então, a gente tem até algumas ações que é o Make and Take, que o pessoal vai para a loja, tem um kit Lego, onde ele vai montar esse kit Lego na loja, e no final ele tem toda a experiência de mexer com os bloquinhos, no final ele leva esse produto para casa. Então acho que é 2 momentos, né? Você conhece a loja, sabe que a loja tem esse tipo de ação que é super valorizada, e o consumidor faz ação, conhecimento com a marca e ainda sai com um brinde da loja, né? Então acho que isso tem que ser fomentado muito mais, não só por nós, mas pela indústria como um todo, para exatamente tirar a criança de trás do celular, de trás da cadeira e levar ele para a loja para ele se divertir, para ele ter uma experiência agradável, que depois ele vai levar isso para o futuro. Eu tive sorte de estar no mercado há muito tempo de brinquedo, então hoje minha filha cresceu, eu estando numa outra indústria, ela teve uma experiência super ótima, passei para o outro, enfim, ela cresceu e hoje quando ela visita o escritório da Lego, ela fala, nossa, com o que eu faço para trabalhar aqui amanhã? Né? Então não é só aqui, mas é funcionários da própria ReHap, que eu conheço há muito tempo, que falam a mesma coisa. Então quando a gente tem um momento de trazer os nossos filhos aqui, eles experimentam isso e eles levam para os filhos. Então é algo que a gente tem que prolongar e com certeza a indústria tem que ajudar muito o varejo nesse sentido. Você sabe que a gente, como varejista, um dos desafios que a gente vem se provocando é não pensar só na conversão, né? A gente sempre se colocou ali no final do funil, onde as decisões meio que já foram tomadas e eu estou ali tentando maximizar a conversão que acontece no ponto de venda, na loja física ou no digital, né? Mas como é que a gente participa dessas conversas antes no funil? Ainda quando você está falando de engajamento, etc. Quando você fala, por exemplo, de um evento em loja, seja para fazer uma brincadeira de montar, ou seja para pular amarelinha na loja, não necessariamente você está olhando para a conversão naquele momento, mas você está engajando o teu cliente com a marca, e esse engajamento ele leva à conversão no final das contas, né? Então essa conversa ela começa antes.
E acho que esse ponto que o Thiago trouxe é super relevante, o Marcos também, que é você tá construindo, na verdade, uma força de marca ali, na hora que você provoca, e é uma tendência global das experiências imersivas, né? Trazer para dentro da loja o que de fato a gente pode fazer, e o varejo de vocês permite muito isso, né? Trazer experiências imersivas, diferenciadas, para mais do que converter, a gente engajar, a gente converter, mas também reter, fazer o cliente voltar, porque a gente ganha muito mais dinheiro naquela recompra, mais até do que toda hora ficar ativando novos e novos e novos, né? Então esse é um super ponto importante, que é uma tendência que vem se consolidando, de você trabalhar até em outros tipos de varejo, tentando, né? Como que eu posso, num supermercado, numa drogaria, trazer uma experiência imersiva, coisa que o dia a dia de vocês é totalmente possível, né? Com as devidas preocupações. Desculpa, já estava eu querendo falar aqui. Fica à vontade. Não, e a gente tem a felicidade de lidar com criança e com brinquedo, né? A gente É não tá isso que eu ia falando que a gente falar. vai experimentar remédio na farmácia, a gente vai experimentar um material de construção, né? A gente tem um prazer, né, nesse sentido. O nosso universo, ele permite isso de uma maneira muito natural, né? Imagina, numa farmácia, ou sei lá, numa loja de sapato, como é que você cria uma experiência que não tem a ver necessariamente com a compra, né, do produto? A gente está separando lá, de forma didática, em 3 camadas, né? A primeira camada a gente chama de jornada de compra, e como é que a gente melhora essa jornada? E aquela beabá do gerenciamento de categoria, mas tornar fluida, criar encantamento onde for possível. Aí você mexe com os agrupamentos, tem as alavancas, você mexe com comunicação visual, com atendimento, etc. Tem uma segunda camada que a gente está colocando acima dessa, que é a camada do entretenimento, que são razões para visitar uma loja que não seja para comprar um produto. Então a gente tem os Rap Sábados, estão acontecendo todos os sábados em todas as lojas, e Sábado Kids na PB Kids. As crianças vão para lá para brincar. E a gente consegue convidar as famílias e elas vão para lá para brincar, né? E aquele engajamento, ele gera conversão no médio prazo. E tem uma terceira camada, que é oferecer uma experiência tão boa a ponto da pessoa se dispor a pagar por ela. Como, por exemplo, quando a gente faz oficinas criativas, oficina de robótica. Nas férias a gente fez um experimento aqui em São Paulo, e a gente vai replicar. A gente ofereceu oficina de robótica com horário marcado, você ia lá, o pai e a criança, no Dia dos Pais do ano passado. E você ficava lá durante 1 hora participando dessa atividade. E as pessoas pagavam por isso. Então não é só uma experiência para ficar bonito ou só espuma. A experiência, ela realmente converte, ela realmente engaja, né? E até educativa, né? Sem dúvida. A gente tem participado de várias discussões e fóruns, né? A gente fala, isso que tangibilizando aí um pouco do que o Thiago disse, né? Essa transformação do ponto de venda no ponto de experiência, né? Tá até se reclassificando o nome dentro dessas novas nomenclaturas, o PDE. E acho muito bacana essa história. Tive na loja de vocês essa semana, vi lá oficina para os pais, vi também a Lego tem há muitos anos a Playtable instalada lá para que as crianças brinquem e tal. Tem ação de make and take, que essas a gente ajuda a executar e participa. E o mais curioso sobre isso, né, quando a gente pede depoimentos para promotores, até para vendedores, na última convenção que a gente teve, a gente viu eles narrando, por exemplo, a emoção de um pai que se reconectou com o filho numa loja, que ele reaprendeu a brincar com o filho, porque ele conhecia o brinquedo Lego e mostrou para a criança como fazer aquilo. E a importância disso, né? Então, muito bacana essa história que vocês estão construindo e essa contação lá no ponto de venda com essas camadas, permitindo não só a venda de produto, mas como essa integração. Perfeito. E para a Lego, Marco, qual que é o modelo de história? Qual a história que vocês querem contar no ponto de venda? Além desses pontos que você já trouxe, o Make and Take, a Playtable, que é aquela mesa onde você pode montar, como é que a Lego quer contar essa história no ponto de venda? Sabe que eu acho que desde eu tô no mercado de brinquedo desde 2002, eu acho que uma das coisas que é prazerosa trabalhar com brinquedo é você ajudar no desenvolvimento da criança. Eu acho que se tem alguma coisa que Lego pode ajudar muito é exatamente nisso, né? Se pensar que a gente tem linhas desde para a primeira infância até para um colecionador que nem a gente aqui, né? É fantástico. Então eu acho que e criar essa conexão, criar esse sentimento do pai com a criança, sabe que o pai mal passa o seu tempo em casa, ele tem que... Então esses momentos que a Rap proporciona também dentro da loja, eu acho que é fundamental. E eu acho que também faz parte nossa também do Grupo Lego, acho que incentivar esse tipo de coisa. Então, incentivar quais são os benefícios do produto. Exatamente só para não ficar, tá bom, eu vou na loja para comprar o produto X, tá? Mas
por que esse produto é melhor que o outro, ou o que isso pode ajudar no desenvolvimento da sua criança, o que isso pode ajudar na parte de criação, motora, tudo isso. Eu acho que a gente tem um papel muito importante, até falando de robótica, a gente tem linhas de robótica, de Lego Education lá fora, que a gente podia ter uma parceria exatamente para motivar a criança, motivar o pai, reconectar esse pai que ele está totalmente desconectado e acaba sendo o cala-boca, né? Eu vou levar para um evento, eu vou levar para comprar alguma coisa, mas no final das contas a gente tem, acho que a gente faz esse papel de reconexão. E você vê que quando você fala que os pais não estão conectados, ou em outras linhas, na prática você está dizendo, às vezes não tem um ambiente ou espaço para você fazer isso. A gente se juntar como empresas parceiras, indústria e varejo, para oferecer esses espaços que permitem essa conexão novamente dos pais, né? É, de novo, olhar para o cliente, né? Existe sim uma carência de espaços, de momentos para que os pais e as crianças possam brincar juntos. O Brasil não tem tantos espaços assim. Então, na hora que a gente se oferece como sendo esse espaço, a loja enche. É impressionante. E aqui é exatamente atacar um ponto de dor dos nossos clientes, que não está relacionado exatamente com comprar um brinquedo naquele momento. Mas como ele pode ter essa experiência, né? Essa vivência. E até vivenciar essa coisa em loja e relembrar, né? Como o adulto, às vezes, ele fica se punindo, né? Eu não posso brincar, já tô um adulto e tal. E acaba se desconectando, se distanciando dessa criança. E alguns brinquedos, quando você possibilita, você acaba meio reeducando, né? Olha que bacana que é você poder brincar com o teu filho num espaço público. Imagina o que você poderia fazer na sua casa e tudo mais. E sabe que a gente tem estudos lá na Connect que pesquisa em âmbito geral brasileiros, né, pela internet, mas só para a gente entender o que seria uma loja do futuro, etc e tal. E interessante é que em nenhum momento eles mencionam algo uau, do outro mundo, ou muito tecnológico, mas todos falam de uma loja prática, fácil, resolutiva, de uma loja que eu possa também experimentar, não aquela coisa do não me toque, não rele, etc, foi por terra, né? Não, eu quero experimentar, eu quero vivenciar, então isso é muito positivo, né? E brinquedo ainda permite aflorar todas essas vertentes. Na ReHap, no grupo ReHap, em média, a gente troca 40% do sortimento todo ano. Tem muito lançamento, muita coisa nova chegando, né? Então é impossível as pessoas saberem tudo que existe. Na prática, a loja deveria ser um lugar que permitisse essa descoberta, que fosse um passeio legal para você ir lá e ver o que tem rolando, né? A loja deveria ser um lugar onde você pode testar as coisas, onde você vive de verdade num ambiente multissensorial, onde você toca, você sente o cheiro, você vê o tamanho, você sente o peso. E é nesse caminho que a gente está indo, criar um ambiente que permita essa descoberta, que seja de verdade imersivo. E que no nosso caso, a gente tem o privilégio de estar num setor que a brincadeira e o brinquedo, eles estão muito conectados, né? Estão diretamente conectados. A loja já é um lugar para passear, mesmo sem fazer nada, já é um passeio divertido, né? A gente tem a sorte de estar aqui agora explorar isso cada vez mais. E acho que um ponto que foi falado e que eu chamaria atenção é a gente sempre pensar em conectar todos os P's, porque às vezes a gente fica focado no produto e no ponto de venda, mas esquece do PDV no quesito abastecimento, e aí a indisponibilidade do produto gera um atributo negativo, uma frustração. A gente fala do atendimento, sobretudo, é uma experiência, precisa ser muito positiva, dificuldade no caixa, a hora que você passa lá o cartão e ele é bloqueado. Então, a gente olhar sempre o 360 dos P's, né? É produto, é preço, é promoção, é prateleira, mas são pessoas, né? Então, a gente também engajar nosso time para ter clareza na nossa proposta de valor e oferecer um atendimento condizente com aquela proposta de valor, e a gente pensar também na publicidade lá dentro do ponto de venda, na proposta de valor lá exteriorando as promessas que a gente faz e cuidando ali para que a gente possa ter essa experiência 360 fortalecida. Bom, eu tô ouvindo vocês falando e eu fiz uma reflexão aqui. Antigamente você entrava numa loja, Thiago, era muito comum uma loja de brinquedos, as perguntas clássicas eram que idade e se era menino ou menina, né? O mundo tá numa transformação absurda. Tem até um grande amigo meu que fala, eu não quero mais que a minha filha fique fadada a brincar de fogão ou de boneca, né? Eu prefiro estimular que ela seja astronauta e tal. Como é que é esse atendimento hoje? Como é que vocês estão se organizando para identificar esse perfil, no caso do consumidor mesmo, dessa criança que vai usar o brinquedo, ultrapassando essa questão de gênero, idade, etc. A Lego, por exemplo, tem lá embalagens que eu acho super divertida para 99 anos ou mais, né? Então,
a cada vez mais esse portfólio se abrindo e não tendo uma definição muito clara de quem é esse shopping. São duas perguntas em uma, né? Uma, e que eu gostaria de começar respondendo, é sobre a brincadeira e até onde ela vai, né? Eu participei recentemente de uma conversa parecida com essa que discutia a brincadeira como um instrumento na educação. Como se isso fosse uma grande novidade ou como se tivesse sido introduzido agora, né? Eu não sei quando foi no passado que introduziram e disseram que educação era papel e lápis numa mesa sem graça, né? Você pega, por exemplo, a linha da Lego educacional, de robótica, etc. É tudo sobre educação, né? É tudo sobre educação. Você olha para os animais, né, para não ficar falando só da gente, quem já teve um cachorrinho bebê em casa, ele brinca, né? Ele brinca. Ele está ali testando e descobrindo as suas capacidades motoras, ele desenvolve capacidades cognitivas, sociais, etc., através da brincadeira. A brincadeira é, sim, um instrumento para o aprendizado, né? E a brincadeira não acaba nunca. Tem adulto que fala, mas eu não brinco mais. Eu falo, mas você joga bola? Joga, você está sendo pago por isso? Não, é uma brincadeira. Você joga carta? Não, você está sendo pago por isso? Não, é uma brincadeira. Uhum. Então a gente brinca. É só o jeito que a gente fala que é diferente, mas a brincadeira ela faz parte da vida do ser humano. Seja para socializar, seja para se desenvolver, né? Seja para passar o tempo, seja para... Então, a brincadeira, o desafio e aí a Lego é muito bem sucedida nisso, como é que você traz a brincadeira para a vida inteira, na jornada, de uma maneira que faça sentido para aquele momento na vida da pessoa, desde a primeira infância até os 99 mais, né? Acho que é por aí. Agora, sobre a primeira pergunta na loja, se as jornadas são diferentes, volta para a primeira conversa que a gente teve aqui. De fato, as jornadas são muito diferentes, né? E lidar com essas jornadas múltiplas é o grande desafio, que puxa da gente uma necessidade de ser flexível, né? A gente no começo do ano, janeiro e julho, mês de férias, o assunto é jogos, né? E a gente tem que conseguir fazer com que a loja respire jogos, porque todo mundo está querendo ficar em casa e às vezes o jogo é o que faz aquela socialização e etc. E aí vem um lançamento de um filme de um personagem muito querido e a gente tem que conseguir virar para esse assunto. E às vezes fazer isso em simultâneo com jogos, né? Então como é que você faz isso acontecer e atender todo mundo da maneira que faça sentido, né? No passado, com a mídia meio que centralizada, né? Tinha um ponto de contato para várias pessoas, meio que você conseguia ter os assuntos compartimentados.